Oi pessoal, tudo bem? Se você sofre com queda de cabelo, os fios mais finos e mais fracos, você não pode deixar de ver esse vídeo, que eu vou dar algumas dicas a respeito de como as práticas inadequadas, como a gente manuseia o cabelo, né, todos os dias e acaba estilizando ele, como elas são a causa mais frequente de perda de cabelo e queda e que são completamente evitáveis. Entre as principais causas que a gente tem de queda desnecessária, a gente tem, por exemplo, escovar os cabelos molhados. Então a gente sabe que depois que a gente molha os cabelos, eles têm uma tendência a ficar até com um aspecto um pouco mais limpo, porque são quebradas algumas pontes que grudam a queratina, né, e fazem toda a questão da haste do cabelo. Então essas pontes elas são quebradas mesmo com um procedimento tão simples quanto a água. E a gente tem o cabelo então que ele fica um pouco mais maleável e fragilizado por conta disso. Então ele pode ser esticado, inclusive, até um ponto de ruptura que a gente tem. Então a gente nunca deve escovar o cabelo molhado, e isso é uma tendência que a gente tem. No mesmo sentido, a gente percebe, por exemplo, que a gente também não pode friccionar muito a toalha nos cabelos, porque isso é uma causa muito frequente de atrito que a gente causa. Então, esse cabelo já está mais fragilizado quando a gente aplica uma toalha que é mais áspera e causa esse atrito vigorosamente. A gente tem também uma causa frequente de queda que pode ser completamente evitável. Então, qual que é a dica aqui? A gente secar suavemente os cabelos, desembaraçar eles principalmente com os dedos e apenas tocar mesmo a toalha nos nossos cabelos. Assim tirando a umidade e não escovando ele, nem mesmo para penteados, nem nada disso de estilização com o secador mesmo. Fazer isso com o cabelo molhado, sempre com ele úmido, mas não completamente molhado. E nesse mesmo sentido, nessa mesma linha, a gente também tem as escovas, né? Isso é muito frequente, então a gente tem uma ampla gama aí de escovas no mercado. A gente precisa selecionar a escova principalmente para aquele paciente que tem um cabelo mais fino e que tem queda de cabelo, isso é importante. Então a melhor escova para um paciente como esse, para uma população de modo geral inclusive, é aquela escova com dentes largos, onde o cabelo ele desliza suavemente entre os dentes da escova. São melhores os pentes do que as escovas. E a gente precisa também ter atenção aos dentes largos, com espaçamento grande entre eles, de preferência de madeira, que reduz a corrente eletrostática que a gente tem no cabelo, então reduz os frizz. E mesmo quando for optar pela escova, preferir essas que têm as pontas com bolinhas, né? Então são protetoras, inclusive, para a haste capilar, que não fazem um atrito muito grande nos cabelos e nem no couro cabeludo mesmo, tá? Então toda a escova que a gente percebe, por exemplo, na mão, que ela não que ela é muito áspera, que ela tem assim uma tendência a até machucar um pouco a mão, ela também vai ser prejudicial aos nossos cabelos. Então a gente precisa também estar atento a isso. Uma escova que seja para estilizar também tem que dissipar, né, com o secador, né, tem que dissipar o calor. Então a gente tem escovas próprias para secar o cabelo e essas são as mais interessantes para a gente também não ocasionar lesões pelo próprio secador e pela própria calor do secador. Outra dúvida muito comum é se a gente deve cortar o cabelo para ele nascer mais forte. Então o cabelo ele é não vivo, né? Então depois que ele sai ali do poro folicular, do couro cabeludo, ele acaba não tendo mais nenhum tipo de matéria. Então não tem nenhuma relação mesmo com a questão de corte de cabelo. Ele não vai nascer mais forte à medida que você corta ele. Mas o que acontece? A gente tem aquelas pontas duplas, né, que a gente conhece. Então, o cabelo ele vai sendo todos os intempéries, né, as condições climáticas, o calor mesmo do secador e tudo isso, o atrito também, vai fazendo com que o cabelo fique mais fraco, cada vez mais fraco. E a gente tem isso muito evidente nas pontas. Essas pontas, elas podem embaraçar o cabelo e também ser um fator de queda. Então, esse atrito que é causado pelas pontas, principalmente, a gente precisa tirar e é uma causa também evitável de queda de cabelo. Então, cortar as pontas, sim, é relevante por conta do atrito que é diminuído ali entre as hastes do couro cabeludo.
Outra dúvida frequente é a respeito da seleção do shampoo. Então a gente sabe que não é necessário lavar o couro cabeludo nem os cabelos todos os dias. Então uma quantidade de sebo e oleosidade é adequada e esperada para o cabelo assentar no couro cabeludo e ter um brilho e uma maleabilidade maior também. Então, não é necessário a gente fazer essa higiene todos os dias, dependendo da quantidade de sebo. Mas é claro que uma pessoa que tem uma atividade física um pouco mais extenuante, que acaba suando mais, ou um cabelo um pouquinho mais oleoso, a gente tem uma tendência, sim, a ter lavagens um pouco mais frequentes. No entanto, as pessoas que têm uma tendência a cabelos mais finos, elas também, por mais paradoxal que possa ser, elas acabam lavando mais o couro cabeludo. Por quê? Porque a quantidade de óleo e sebo faz com que o cabelo assente de uma forma mais fixa ao couro cabeludo. Isso faz com que o cabelo se torne menos cheio. Então, a própria lavagem ela pode causar um atrito ali entre as hastes e ela também pode ser uma causa de queda de cabelo que é evitável, e esses pacientes que têm os cabelos mais finos e que sofrem com queda, acabam lavando mais por conta disso. Então, por mais paradoxal que possa ser, as pessoas que precisariam lavar menos o cabelo, acabam lavando mais. E isso é uma causa de queda que é desnecessária e que a gente consegue evitar consequentemente. Outra dúvida frequente é se eu preciso usar o condicionador. Então, eu percebo muito na prática clínica que, principalmente pacientes homens, acabam não usando o condicionador. Isso também é uma causa evitável de queda de cabelo. Por quê? Porque o condicionador ele é feito principalmente através de meticone, que é uma substância bem interessante para a haste do cabelo, ou substâncias de amônio quaternário, que fazem uma película protetora e vão fechar as cutículas. Isso com certeza diminui o atrito entre as hastes capilares e também vão diminuir a questão de queda que é desnecessária, né? A queda pelo atrito. E aqui também vai uma dica interessante, porque a gente sempre deve escolher o nosso shampoo e condicionador da mesma linha. E linhas profissionais tendem a ser também melhores para a questão da haste capilar. O shampoo, o condicionador e o shampoo, eles são feitos da mesma linha, eles são feitos para um anular as cargas positiva e negativa do outro. Então, eles são sempre mais interessantes quando eles são feitos da mesma linha. O que acontece também é que o paciente com queda de cabelo, os cabelos mais finos, acaba não usando o condicionador porque ele gosta daquele aspecto que os cabelos não assentam de uma forma tão grudada mesmo, né? Tão uniforme no couro cabeludo. Então, eles têm a impressão de, quando eles só usam o shampoo, de um cabelo um pouco mais cheio. Mas isso é completamente evitável se a gente, por exemplo, usar um condicionador para cabelos mais finos. E sempre é interessante a gente também usar, então, um condicionador. Outra dúvida frequente é como que eu posso estilizar e algumas técnicas de camuflagem que a gente tem também para a questão de quem sofre com queda de cabelo. A estilização ela pode ser feita através de mousses, de géis, e aqui vai uma dica bem interessante. Se o paciente quer ter esse aspecto de cabelo mais cheio, é interessante ele aplicar uma pequena quantidade mesmo de um gel ou de um mousse na raiz do couro cabeludo e depois ele começar a estilizar. Isso vai fazer com que o cabelo fique menos aderido ao couro cabeludo e vai ter esse aspecto de mais cheio. A gente também tem algumas técnicas de camuflagem, que são polímeros que a gente diz, né? São substâncias bem grandes mesmo e moléculas grandes que vão fazer a camuflagem mesmo do couro cabeludo. São bastante interessantes, a gente tem um bem interessante no mercado que se chama Topic, que ele vai fazer toda essa camuflagem da região de calvície, por exemplo. A gente também tem que sempre levar em consideração que para a gente secar o couro cabeludo, principalmente com o secador, então toda essa questão abrasiva mesmo do calor do secador, ela precisa ter um protetor térmico antes. Então pode ser o silicone, e o silicone aqui, acho que a maioria das pessoas já ouviu falar que vai fritar o cabelo. Isso não acontece, ele cria uma película protetora e os protetores térmicos são sempre necessários e sempre devem ser utilizados. Outra questão interessante é a respeito de se eu posso secar meu cabelo todos os dias.
Isso, a gente precisa então ter sempre um protetor térmico ou alguma coisa que vai proteger mesmo a haste do cabelo, porque o calor do secador faz com que a água dentro da haste capilar ela evapore de uma forma muito rápida. E o que vai acontecer? O cabelo fica com bolhas mesmo. Então, essa água que está no estado ali líquida, ela passa para o estado gasoso e vai criando bolhas no couro cabeludo e são pontos de fragilidade mesmo da haste capilar. Então, esse cabelo vai ficando um cabelo com bolhas, é exatamente essa a denominação, inclusive, que são áreas que ocorre uma ruptura muito fácil da haste capilar. Então, também é uma causa bem evitável de queda de cabelo e quebra de cabelo. Então, o ideal aqui é usar protetores e usar o secador pelo menos a uns 10 centímetros de todo o cabelo. Assim a gente vai evitando também os danos térmicos causados pelo secador. Outra dúvida muito frequente é se a tintura influencia. Então, de um modo geral, existem várias tinturas no mercado, mas escurecer o cabelo é menos prejudicial do que clarear. Escurecer o cabelo é um procedimento de uma etapa só. A gente adiciona pigmento ao cabelo e há uma quebra ali de toda a cutícula para o pigmento entrar e ficar mais permanente na haste capilar, mas ele é um procedimento de uma só etapa. Então, o clarear o cabelo, que é um procedimento que a gente precisa clarear o cabelo e depois tingi-lo, é um procedimento mais agressivo. Então, de um modo geral, todas as tinturas elas vão danificar um pouco da haste capilar, mas clarear o cabelo é muito mais prejudicial do que escurecer. E também mudanças de tons muito dramáticas na haste capilar também vão fazer com que a haste capilar ela sofra mais ruptura, mais sujeita a esse tipo de quebra. Outra dúvida frequente é sobre se eu posso alisar a haste capilar, né? Deixar ela mais lisa. Aqui também a gente tem, da mesma forma como as tinturas, mas aqui um pouco mais, inclusive, agressivo, porque a gente tem que quebrar pontes que fazem a ligação tridimensional mesmo da queratina, que é a matéria-prima ali da haste capilar. Então, quebrando essas pontes e depois a gente reordenando elas, a gente precisa de um procedimento químico agressivo. Mas a gente sabe, por exemplo, que algumas substâncias são menos agressivas do que outras. Por exemplo, o tioglicolato de sódio ele é menos agressivo do que outros tipos de alisamentos químicos, como os hidróxidos. Então a gente sabe que o tioglicolato é um pouco menos agressivo, mas todos procedimentos que vão alterar a estrutura mesmo tridimensional da haste capilar, eles vão ter prejuízo sim, e o cabelo vai ficar mais sujeito à quebra. A gente precisa também tomar uns certos cuidados, porque eles não são compatíveis entre si. Então, uma pessoa que faz um procedimento como, por exemplo, um tioglicolato, ela não pode fazer um procedimento com um hidróxido logo depois, porque isso vai ocasionar uma incompatibilidade química entre os dois componentes e o cabelo vai ficar sujeito a uma quebra química que a gente chama, tá? Então aqui também vai uma dica, a gente sempre tem uma tendência a repor sempre as proteínas que são perdidas quando esse processo é feito. Então esse processo para atingir mesmo o córtex e toda a estrutura mesmo da haste capilar precisa penetrar por algumas camadas. Isso a gente tem que fazer então uma quebra. A gente nunca vai conseguir repor totalmente aquela cutícula perdida com esse procedimento. Mas a gente sabe, por exemplo, que adicionar proteínas, principalmente, e aqui vai os condicionadores, os cremes, que são a base de proteína, isso vai pelo menos tapar esse buraco, pelo menos até a próxima lavagem. Então, isso também é interessante para a gente não fragilizar demais a haste capilar. Então, essa é a dica. Se possível também usar esses tipos de produtos antes de fazer o procedimento. Claro que ele vai ter uma atuação um pouco menor, mas com certeza o seu cabelo vai ficar mais protegido. Vale a pena usar a proteção solar para o cabelo? E esse é um ponto importante
tanto para quem sofre com queda de cabelo, para quem quer os cuidados de uma forma geral também para as hastes. E aqui é um ponto interessante, porque as maiores observações que a gente tem a respeito dos danos ocasionados pelo sol são vistos nas fibras têxteis que a gente tem, por exemplo, como a lã. E a gente percebe, por exemplo, que elas clareiam quando elas são expostas ao sol. E o mesmo acontece com os cabelos. E aqui a nossa grande proteção é a melanina. Então, os cabelos que são mais claros, né, eles têm uma tendência a sofrer mais com a radiação solar que os cabelos mais escuros. E a gente sabe que os cabelos eles são clareados porque eles são oxidados. E toda uma estrutura proteica também é perdida quando a gente expõe demasiadamente os cabelos ao sol. Então a gente tem uma perda de tão grande quanto 25% de toda a massa de proteína dos cabelos quando a gente expõe excessivamente ao sol. E aqui a gente precisa ter cuidados especiais, sim, eles valem a pena, mas a gente não tem produtos específicos como a gente tem para a pele, com aqueles FPS, né, que são mais assertivos na questão de proteção. Então, para os produtos para o cabelo, a gente não tem esse parâmetro muito bem definido, mas vale a pena sim a gente usar esses protetores, que a gente sabe que são, auxiliam sobremaneira também a questão de proteção contra a radiação solar, chapéus também, bonés, tudo isso para a gente proteger a haste capilar de um processo de oxidação e perda de proteínas que vão fazer com que a resistência, a força de tração das hastes capilares, elas sofram com isso e elas têm uma tendência maior à quebra e ruptura. E assim, isso é particularmente importante também depois de uma certa idade. Por exemplo, a gente sabe que as hastes capilares elas têm uma tendência natural mesmo a um afinamento. Então, depois dos 40 anos e muito evidente também depois da menopausa, a gente tem uma tendência à diminuição da haste capilar. E isso, somado ao dano da radiação solar, vão fazer com que o cabelo quebre de uma forma muito mais fácil. Aqui na MMI Clinic, a gente possui uma estrutura apropriada para tratar todos os tipos de queda de cabelo e calvície. Além disso, a gente possui uma equipe especializada em distúrbios do cabelo e preparada para te ajudar com o seu problema. Agende uma avaliação conosco e obtenha todas as informações e cuidados para o seu caso.